Durante a campanha, o deputado eleito pelo Partido Republicano, Jorge Santos, apresentava o enredo perfeito do sonho americano. Nos últimos dias de um intenso ano político nos Estados Unidos, um escândalo movimenta os bastidores do Partido Republicano. No centro do furacão está Jorge Santos, filho de brasileiros, apoiador do ex-presidente Donald Trump e que foi eleito para uma vaga na Câmara dos Deputados em um distrito historicamente dominado pelos democratas. Mas, há poucos dias de assumir o cargo, ele reconheceu que nem tudo em seu currículo era verdadeiro. O filho de brasileiros que foi eleito deputado nos Estados Unidos admitiu pela primeira vez ter mentido sobre o currículo que divulgou quando era candidato. Cargos em grandes empresas de Wall Street, propriedades em seu nome, graduação no ensino superior e até a situação na justiça dos Estados Unidos e do Brasil. Fatos que serviram para impulsionar sua candidatura no estado de Nova York e que, agora, estão sendo desmentidos pela imprensa americana. Eu acho que o meu foco na política foi mesmo para defender o sonho americano para todos os filhos de imigrantes e imigrantes que vêm para cá e para todas as crianças do nosso país, porque a gente tem uma obrigação moral de deixar uma sociedade melhor, um país melhor para a geração futura. Ainda não está claro o que pode acontecer com Jorge Santos e como o escândalo pode afetar seus planos políticos. Apesar de pequeno, existe o risco da votação dele ser anulada. O Partido Republicano, por enquanto, está em silêncio, assim como Trump, que já tem uma longa lista de problemas pela frente nos próximos meses. Those in favor will say aye. Aye. Ele se tornou o quarto presidente da história dos Estados Unidos a ser intimado. Antes de Donald Trump, só Thomas Jefferson, Richard Nixon e Bill Clinton tinham sido chamados a depor em uma investigação do Congresso. Neste episódio do Ao Ponto, vamos contar quem é Jorge Santos e como as revelações podem mexer com a vida política dos Estados Unidos e com o futuro do deputado eleito. Hoje a gente recebe a repórter da editoria Mundo, Ana Rosa Alves. Eu sou Felipe Barini e ao lado de Carolina Moran, dou as boas-vindas ao episódio desta quinta-feira. Vem com a gente. Ana Rosa Alves, mentir em currículo não é exatamente uma novidade no meio político. Recentemente, a primeira-dama da Coreia do Sul, ela foi pega numa mentira no seu histórico escolar. Mas no caso de Jorge Santos, a lista de incoerências é bem extensa e vai bem além de uma faculdade a mais, vai até Wall Street, né? Barini, pois é, assim, a gente sabe que mentir em currículo, nem aqui no Brasil, é uma coisa tão incomum no mundo político. Mas o caso de Jorge Santos vai além de uma mentirinha ou de alguma informação falsa no currículo. Ele mentiu praticamente sobre a biografia dele inteira. E, além disso, ele é uma figura que vinha recebendo bastante atenção midiática, porque ele foi o primeiro republicano assumidamente homossexual a ser eleito para o Congresso sem estar concorrendo à reeleição. Então, isso por si só já tinha traído muita atenção para ele, e ele não era necessariamente um deputado eleito desconhecido antes disso. As primeiras dúvidas foram levantadas por uma reportagem do New York Times, mas logo depois vieram outras especulações e outras informações que deram, assim, a dimensão desse caso. Por exemplo, ele dizia que frequentou uma faculdade chamada Barrack e a Universidade de Nova York, e depois trabalhou no Citigroup e no Goldman Sachs, que são duas firmas gigantes de Wall Street, mas o New York Times e outros veículos foram investigar e descobriram que não tem nenhum registro dele em nenhum desses lugares. E na segunda-feira, em entrevista, ele acabou admitindo que ele nunca se formou no ensino superior e que nunca trabalhou diretamente com essas duas firmas. Em entrevista à TV Globo antes da eleição, Santos se gabava por ser qualificado justamente por ser um executivo de sucesso. E hoje eu sou um executivo que já sentei em cargos executivos altíssimos no mercado financeiro dos Estados Unidos. Ele culpou escolhas equivocadas de palavras, isso entre aspas, né? Falando que isso deu a entender que ele se enganou, que ele se enrolou na hora de explicar, que no caso ele tinha trabalhado com uma firma que tinha relações profissionais com a Goldman Sachs e com o Citigroup, que conectava investidores com
clientes potenciais e por causa disso ele teria envolvimento com as duas empresas. Ele admitiu que em nenhum momento, de fato, foi contratado, como dizia no site dele de campanha, como ele disse em entrevistas, e como estava na biografia dele enviada ao Congresso. Enfim, e não para por aí, assim. Ele deve milhares de dólares a credores e locatários. Ele dizia ter um portfólio com 13 propriedades que geravam lucro para ele, mas depois ele acabou admitindo que essas propriedades, de fato, não existem, como a imprensa revelou. Ele também omitiu um casamento de anos com uma mulher, cujo divórcio foi finalizado semanas antes da formalização da primeira candidatura dele para o Congresso, pelo 3º Distrito do Estado de Nova York. Isso em 2020, uma campanha que acabou mal sucedida. E vale a gente dizer também que o concorrente dele a esse assento era um democrata que também é assumidamente gay. Até o grupo de resgate de animais que ele dizia ter fundado e que teria resgatado mais de 2.000 cães e gatos, parece que não existe. Então, assim, é um histórico bem extenso de inverdade. E, Ana, essas mentiras dele envolvem inclusive a religião do deputado? Pois é, Carol. Ele sempre se declarou católico praticante, mas ele dizia que também se considerava meio judeu, e judeu não praticante, depois que descobriu a origem da família da mãe dele. Ele contava que os avós maternos tinham fugido da Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, foram para a Bélgica e depois vieram para o Brasil. Mas aí a imprensa foi investigar, foram vasculhar sites de genealogia e outros bancos de dados e descobriram que aparentemente os avós do deputado eleito nasceram no Brasil antes sequer dos nazistas chegarem ao poder na Alemanha. Um obituário da mãe dele, que morreu em 2016, diz que ela nasceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, e a página de Facebook que ela mantinha antes de morrer também tem várias postagens e várias referências que dão a entender que ela não era judia, que ela era católica. Ana, segundo a investigação do New York Times, George Santos citou até mesmo um massacre em uma boate na Flórida a seu favor. Pois é, um massacre na boate Pulse, em Orlando, em 2016, que era uma boate voltada para o público gay. Ele dizia que a sua empresa tinha perdido 4 funcionários no ataque, mas a investigação do New York Times acabou mostrando que nenhuma das 49 vítimas, infelizmente, tinham relação com o George Santos. Nessas últimas entrevistas que ele tem dado desde segunda-feira, rebatendo as acusações e tentando amenizar a crise, ele disse que eram pessoas que estavam em processo de contratação, que ainda iam começar a trabalhar com ele, e por isso que não foi encontrado nenhum tipo de associação direta. Mas também não se sabe se isso é verdade ou não. Ana, quais são exatamente as relações do George Santos com o Brasil? E o New York Times apurou, o Globo confirmou também que ele tem problemas com a justiça aqui no Brasil, né? Do que ele é acusado por aqui? Pois é, Carol, ele é filho de brasileiros, a mãe dele, a gente sabe que nasceu no Brasil, em Niterói, o pai dele é mineiro, e ele é réu em um processo no Tribunal de Justiça aqui do Rio pelo crime de estelionato. Foi confirmado pela nossa colega Paula Serra em uma reportagem aqui do Globo, que diz que ele supostamente teria usado folha de talão de cheques e falsificado a assinatura de um idoso de quem a mãe dele cuidava para realizar compras fraudulentas numa loja de calçados e de roupas em 2008. O caso só estourou mesmo porque um vendedor que recebeu o cheque desconfiou, foi atrás e acabou descobrindo que a pessoa que estava usando o cheque não era, de fato, o nome que estava lá. Em entrevista ao Jornal Nacional, o empresário Bruno Simões disse que ele foi a vítima do estelionato. Era muito dinheiro, eu tive que arcar com esse custo. Eu fiquei, na época, desesperado para tentar localizar o até então Délio, né, hoje Jorge. Na ocasião, o George Santos ele confessou o crime na delegacia, mas como ele não foi localizado para a citação do processo, a ação acabou sendo suspensa. Depois que tudo veio à tona, ele negou que tenha cometido qualquer ato criminoso aqui no Brasil, em qualquer lugar no mundo, e ele não reconhece essa confissão que ele fez na delegacia em 2008.
Ana, e o que o deputado eleito tem dito em sua defesa? Ele apareceu em alguns veículos reconhecendo as mentiras que ele contou, ou inconsistências, como ele prefere chamar, mas ele também tem dedicado algumas críticas pesadas a outros veículos de imprensa, como o New York Times, que mostrou novamente essas inconsistências no currículo dele. Pois é, ele martela bastante no New York Times também. Ele tenta se esquivar da situação, falando que existe um elitismo, entre aspas, na imprensa americana, e que isso é uma motivação para o que ele considera ser uma reação exagerada às mentiras, que ele classifica como... Diz que ele apenas floreou o currículo, que ele não cometeu nenhum tipo de crime, que o único pecado dele foi fazer afirmações para dar aquele up no currículo que não necessariamente eram verdadeiras. Ele diz que os veículos como o New York Times são elitistas e preconceituosos com quem não tem, e aí eu vou usar uma aspa dele também, estilo de vida burguês. E segundo ele, é por causa dessa conduta dos jornais e da imprensa que supostamente menosprezariam a classe trabalhadora, que as pessoas se sentem compelidas a mentir em seus currículos. Ele estava em silêncio até segunda-feira, e desde então ele vem dando várias entrevistas, mas, por exemplo, ele se recusa a falar com o New York Times e com outros veículos que levantaram e que descobriram essas incongruências, essas mentiras no histórico dele. Ana, relembra um pouquinho como é que foi a campanha do George Santos. Ele foi eleito apresentando essa história de superação e algumas posições políticas firmes em defesa do ex-presidente Donald Trump, né? Pois é, Carol. Grande parte dos mais de 140 mil votos que ele recebeu, que é 54,1% assim, do total dos eleitores no distrito, foi conquistada por essa narrativa criada durante a campanha de que ele era meio que o retrato do sonho americano, um filho de imigrantes brasileiros, neto de judeus que teriam fugido do Holocausto, que se formou em 2 universidades públicas e fez carreira em Wall Street, ficou rico trabalhando para o Citigroup e para o Goldman Sachs, uma narrativa que a gente vê, que a gente acompanha em tempo real o colapso. E, de fato, ele fez uma campanha como um trumpista raiz. Ele, inclusive, ele postou que passou o último Réveillon em Mar-a-Lago, que é o resort onde o Trump mora, na Flórida, com a família do ex-presidente. E ele afirmou que o Trump não estava lá na virada do ano, mas que ele fez muita falta e estava presente em espírito. O George Santos também reclamou quando o Trump foi banido no Twitter. Ele disse que as empresas, as redes sociais, as empresas de mídia social não podiam censurar a liberdade de expressão. Então, ele sempre foi um trumpista, assim, contundente. E isso foi importante para que ele conseguisse a vitória nas eleições legislativas de novembro. Ana, ele afirmou várias vezes que ele, como filho de brasileiros, ele se importava com a política do Brasil e era um apoiador aberto do presidente Jair Bolsonaro e chegou a ter fotos com o deputado Eduardo Bolsonaro em suas viagens aos Estados Unidos, né? Isso, Barini. Ele era bastante vocal, inclusive, no que diz respeito à política brasileira. Tem algumas fotos dele com o deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, que foram tiradas durante visitas do parlamentar brasileiro ao Congresso dos Estados Unidos em 2020. Uma delas é durante um evento em Washington, que tem até uma legenda dizendo almoço com os melhores. Tá ele, o Eduardo Bolsonaro e alguns outros aliados. No auge da pandemia, também vale a gente dizer, isso foi em maio de 2020, quando o Brasil era um dos epicentros da crise sanitária, ele enalteceu a resposta do governo Bolsonaro, defendeu a cloroquina, que a gente sabe que é ineficaz no combate à Covid e na prevenção da Covid, e criticou os governadores que tomavam medidas mais contundentes para tentar mitigar o impacto da pandemia no Brasil. No ano passado, ele também compartilhou imagens da manifestação antidemocrática de 7 de setembro, na Praia de Copacabana, dizendo que é assim que tem que ser feito, que chega de censura, que o mundo precisa acordar. Então ele sempre foi bastante vocal no apoio
ao presidente Bolsonaro e à família do presidente Bolsonaro. E como é que os republicanos estão reagindo, hein? Então, Carol, até agora a resposta é o silêncio. As lideranças do Partido Republicano não estão dizendo nada. Mas é importante a gente lembrar que o Santos foi uma figura importante para que o partido conseguisse retomar o controle da Câmara, que durante os 2 primeiros anos do governo Biden tem sido controlada pelos democratas. A partir do dia 1º de janeiro, quando muda a legislatura, os republicanos vão ter uma maioria bem estreita. Eles vão ter 222 assentos. Para controlar a casa, eles precisavam de 218. Então, esse silêncio, a gente pode dizer que sugere, por enquanto, que o partido não pretende punir o Jorge Santos de maneira alguma. E a gente também pode olhar para a tendência de que as lideranças republicanas, elas têm dado apoio a correligionários que enfrentam escrutínios e críticas e processos por diversos tipos de crime, incluindo candidatos que participaram da invasão do Capitólio, do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por turbas aliadas e defensoras do ex-presidente Donald Trump. Eles também mantêm o apoio a deputados que participaram de eventos racistas. Então, no caso do Santos, parece ter ainda menos incentivo para que seja feita alguma coisa. Mas alguns deputados indicam que, pelo menos, ele deveria ser investigado pela Comissão de Ética do Congresso. I'm not resigning. Santos já disse que não vai renunciar. E do lado democrata, Ana, tem alguma reação ou eles também estão adotando a tática do silêncio? Barini, com certeza, né? É uma oportunidade política para eles. Vários parlamentares, como a atual presidente da Câmara, que vai, enfim, deixar de ser presidente da Câmara a partir do momento que os republicanos assumirem o comando da casa em janeiro, a Nancy Pelosi, ela defende que o Santos deve perder o assento, e várias outras lideranças democratas de alto escalão deram declarações nesse mesmo sentido. Para eles é uma oportunidade política, né? Uma oportunidade de tentar minar o apoio ao Partido Republicano e tentar levantar dúvidas sobre a integridade dos opositores. A Procuradoria do Estado de Nova York, que é comandado pelo Partido Democrata, também disse que está analisando várias questões envolvendo o Santos, mas eles não indicaram nenhum tipo de investigação formal ou nada nesse sentido por enquanto. Mas também não tem muita coisa que os democratas possam fazer de imediato, além dessa pressão retórica de tentar tirar algum proveito político desse caso, dessa confusão toda. Tem alguma chance efetiva do Jorge Santos perder a vaga na Câmara ou sofrer alguma sanção depois de empossado? Carol, chance sempre tem, mas é difícil. Se os líderes republicanos exigissem a renúncia dele, teria que ter uma eleição especial para decidir quem seria o novo ocupante da vaga. Como a maioria é tão estreita, não é um risco que o Partido Republicano parece interessado em querer tomar. E o Santos também já indicou que apoia o líder republicano Kevin McCarthy para ser o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara. Então, que é um sinal de aceno às lideranças. Então, assim, não há muita vontade nesse sentido. Pela legislação americana, os deputados só podem ser impedidos de tomar posse, o que era outra hipótese assim, levantada por muitos deputados e por muitos parlamentares democratas, que a posse só pode ser interrompida, só pode ser impedida caso o candidato eleito viole pré-requisitos constitucionais de idade, de cidadania e de residência no estado pelo qual eles concorreram, o que não é o caso do Jorge Santos. Então, essa não parece ser uma hipótese viável nesse momento, a menos que surjam outras informações que a gente ainda não sabe. Após ele ser empossado, após a posse, ele pode sim ser alvo de investigações éticas, de comissões de ética, mas não está claro até que ponto também tem o interesse republicano nisso. Existe sim um potencial de problema que vários veículos americanos vêm apontando, que seriam as declarações de renda do Santos. Ele relatou ter ganhado milhões de dólares por meio
da sua consultoria, a organização The Volder, mas sabe-se muito pouco sobre as operações dela. Os veículos americanos não encontraram propriedades ou bens atrelados à empresa. O Santos também não divulgou quem são seus clientes, apesar da legislação americana demandar que os candidatos relatem qualquer compensações acima de $5 mil vindas de um cliente único. Ana, antes mesmo do estouro desse escândalo, os republicanos não estavam exatamente do melhor dos seus dias depois de uma eleição que não foi como eles esperavam, o chamado massacre com a retomada das 2 casas do Congresso. Foi, como você falou, eles têm uma margem de maioria muito pequena. O Joe Biden manteve, os democratas mantiveram o controle do Senado. Essas revelações que estão em todos os lugares da imprensa americana hoje, elas podem trazer um pouco mais de turbulência para o início dessa próxima legislatura? Barini, eu acho que podem sim, principalmente na questão midiática e na questão do debate público. Eu acho que elas podem interferir e os democratas vão fazer o possível e o impossível para que isso aconteça. Mas em questões práticas, em termos práticos, a gente tem que sempre lembrar que a sociedade americana é extremamente polarizada. O Partido Republicano, em especial, e os seus eleitores, eles têm grande resistência, ou seus eleitores mais radicais, têm grande resistência à mídia tradicional e às informações da mídia tradicional. O trumpismo ainda é muito forte, e se a figura do presidente Donald Trump talvez não tenha o mesmo peso que tinha há 3, 4 anos, as suas ideias continuam muito vivas. Então, por mais que um escândalo como esse possa assim, influenciar o debate público e influenciar o resto, essa questão mais abstrata, em termos práticos, eu acho que talvez o impacto seja menor. E você mesma lembrou que o George Santos era apoiador do Donald Trump, que está num momento complicado, né? Está nos momentos mais difíceis desde que deixou a Casa Branca, deve enfrentar um ano de 2023 difícil no sentido político e jurídico. O George Santos não é exatamente uma prioridade para o Trump, ele tem outros problemas maiores, né? Carol, então, que o Trump tem pela frente são problemas, né? Vale a gente lembrar que ele já se lançou como pré-candidato para a nomeação republicana para as eleições presidenciais de 2024. Ele quer voltar para a Casa Branca, mas a vida dele pode, por si só, atrapalhar esses planos. Por exemplo, na semana passada, a comissão da Câmara dos Estados Unidos que investiga a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro, ela recomendou que o Departamento de Justiça acuse formalmente o Trump por insurreição, obstrução de procedimentos oficiais, conspiração para promover fraudes e por fazer declarações falsas. Foi a primeira vez na história que o Congresso recomendou a abertura de um processo criminal contra um ex-presidente. Eles, por mais de um ano, eles fizeram uma investigação bastante contundente, bastante longa sobre os dias que antecederam, os dias posteriores e o ataque ao Capitólio, e eles chegaram a essa conclusão que o Departamento de Justiça não é obrigado a acatar, mas por si só é bastante contundente. O Departamento de Justiça, paralelamente a isso tudo, ele também faz uma investigação sobre o 6 de janeiro, eles não fizeram nenhum tipo de acusação formal, mas é uma possibilidade. A organização Trump, a empresa do Trump, também é alvo de vários problemas. Ela foi considerada culpada em um esquema de fraude fiscal no início do mês, e os promotores descreveram que havia uma cultura de fraude e engano na organização Trump. Vale dizer também que o ex-presidente Trump e os seus filhos são réus em outro processo relacionado às organizações Trump também. Os problemas que o Trump tem pela frente não são poucos, mas cabe ver até que ponto eles vão ou não ser empecilhos para uma candidatura em 2024 e até que ponto eles podem mudar a opinião de parte do eleitorado americano que, apesar disso tudo, ainda se mantém fiel
ao ex-presidente. Ana Rosa Alves, muito obrigado e um feliz ano novo para você. Obrigada, Ana Rosa. Até a próxima. Bom ano novo. Obrigada, Barini. Obrigada, Carol. Feliz ano novo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi de Júlia Pina e edição de João Guilherme Lacerda. Até mais! Até mais!